Bom dia, professor Elton. Meu nome é Lucas Medeiros e eu, junto da minha equipe Wendel e Kleber, nós, reza- nós projetamos os algoritmos que o senhor havia pedido para a prova de teoria dos grafos. Eu fiquei com a prova de planaridade. E para mostrar alguns exemplos, eu criei quatro grafos diferentes que vão ser utilizados de exemplos para testar as regras de verificação se um grafo é planar ou não. Eu pesquisei na internet e descobri três regras que servem para descobrir se um grafo é planar ou não, sendo necessária a verificação das três, e se as três atenderem os requisitos, o grafo é planar. Se qualquer uma delas não atender e acabar causando um argumento falso, como eu vou explicar mais para frente, então o grafo em si não é planar. Vamos começar com o primeiro. A primeira verificação é referente a descobrir se um grafo é planar ou não, obedecendo à seguinte regra: sendo V igual aos vértices e E igual a arestas, se o número de vértices for maior ou igual a 3, então as arestas têm que ser menor, o número de arestas tem que ser menor ou igual ao triplo do número de vértices menos 6. Ou seja, um grafo só vai ser planar de acordo com essa regra quando ele for possuir vértices maiores que 3 ou iguais, e quando o seu número de arestas for inferior ou igual ao número de 3 vezes o número de vértices menos 6, como está aqui exemplificado no código. Eu criei uma função chamada verificação 1, que recebe como parâmetro o grafo em si. Ela vai inicializar um verificador que recebe o atributo false e depois vai atribuir a vértices o valor do tamanho do gráfico, ou seja, quantos vértices ele possui. Aí ele vai fazer a seguinte verificação: se se vértices for maior ou igual a 3, ou seja, se o número de vértices for maior ou igual a 3, então ele vai poder continuar a execução, como exemplificado na primeira verificação do código. Se isso for verdade, ele vai criar uma variável e que vai receber o valor contador arestas, que é uma segunda função que eu criei, que recebe o grafo e ela vai criar um for para percorrer os grafos e descobrir quantas arestas esse grafo possui. Ela vai percorrer cada um dos vértices e vai descobrir quantas arestas cada vértice possui e vai atribuir o valor total de arestas, retornando ele. Nesse caso, eu usei essa função, passei o gráfico que eu estou analisando e ele vai retornar o número de arestas totais que esse gráfico possui. Depois disso, eu fiz uma verificação. Se E for menor ou igual ao triplo de vértices menos 6, então eu vou transformar o verificador em igual a true. Ou seja, como está aqui no exemplo, se o número de arestas for menor ou igual ao triplo do número de vértices menos 6, ele vai atribuir ao verificador o valor true, afirmando de que sim, ele pode ser um gráfico polar de acordo com esta regra, e vai retornar o verificador. Quando ele retornar o verificador, se for true, aqui vai ficar true. Só que para ele afirmar que o gráfico é planar, ele precisa afirmar que as outras duas verificações também sejam true. E eu vou explicar cada uma delas agora. Vamos para a verificação 2. A verificação 2 obedece à seguinte regra: se o grafo possuir ver maior ou igual a 3 e não possuir circuito de grau 3, então deve ser utilizada a seguinte expressão, que é menor ou igual ao dobro do número de vértices menos 4. Vamos explicar no código. Eu fiz da mesma forma que o outro, criei uma função chamada verificação 2 e passei para ela o atributo grafo, que é o gráfico que ela vai analisar. Criei o verificador e atribuí a ele o valor booleano falso, e criei uma variável vértices
que recebeu o atributo lemgraph, que é o número de arestas presentes no grafo. Depois disso, ele vai fazer a seguinte comparação. Se o número de arestas presentes no grafo for maior ou igual a 3, ele vai avançar para a segunda comparação. Se circuito 3, gráfico. Eu vou explicar agora o circuito 3. Cadê? Circuito 3 é uma função que eu criei que ela busca justamente verificar se um grafo possui um circuito de grau 3 ou não. Por exemplo, aqui eu precisei importar a biblioteca Network X, porque por ser uma lógica muito complicada e demandaria muito tempo, eu não consegui implementar e precisei recorrer a essa biblioteca. Então, eu criei a função de circuito 3, que recebe como parâmetro grafo. Ela vai possuir um atributo verificador que recebe true inicialmente. E aí eu criei a função ciclos, que é uma lista, vai receber o valor de ciclo. Aí eu atribuí um for que vai percorrer o um for com uma variável chamada ciclo, que vai percorrer nx.cyclebases graph. Essa função aqui em particular, ela vai fazer com que ela vai analisar o grafo, saber todos os circuitos que o grafo possui e vai meio que criar uma lista, digamos assim. Aí aqui eu estou atribuindo para cada valor da lista o ciclo vai receber cada valor da lista e depois ele vai fazer uma comparação. Se o tamanho do ciclo for igual a 3, exatamente igual a 3, ele vai retornar esse valor para ser armazenado em forma de string na variável ciclo. Se não, ele vai apenas descartar o valor. Depois disso, ele vai fazer uma seguinte comparação. Se ciclos for maior ou igual a 1, ou seja, se na variável ciclo tiver pelo menos um ciclo de tamanho 3, o verificador vai receber o atributo false, invalidando isso, e vai retornar o verificador. Quando ele fizer isso, se ele receber o valor true, ele vai avançar e vai haver a criação de uma variável e que vai receber o número de arestas através do contador arestas, função que eu expliquei mais cedo. Depois disso, ele vai fazer uma última verificação, que é justamente a expressão matemática da regra que eu expliquei mais cedo, que vai ser se o número de arestas é menor ou igual ao dobro do número de vértices menos 4. Se o grafo passar por todas essas três verificações referentes às três regras, ele vai receber o valor true, provando que ele é um grafo que pode ser planar e vai retornar esse verificador. Se ele não passar em nenhuma delas, ele vai permanecer com valor falso e vai retornar esse valor falso, dizendo que ele não pode ser planar. Depois da verificação 2, agora nós vamos ver a verificação 3. A verificação 3, ela é a mais difícil, porque eu precisaria verificar se o grafo contém um subgrafo homeomorfo de K33 ou K5. E o que é um grafo homeomorfo? É um grafo que possui uma forma que é similar à forma de um grafo K33 ou K5, ou que pode ser similar se ele for modificado um pouco. Vamos, eu primeiro criei a função def verificação 3 e recebeu como atributo o grafo. Criei uma variável verificador que recebeu o valor true e eu criei a seguinte verificação. Se homeomorfismo, que recebe o atributo grafo, for true, o verificador recebe o valor false. Eu vou explicar agora o que é homeomorfismo. Homeomorfismo é uma função que eu criei utilizando da biblioteca Network X, porque é especializada em lidar com grafos, e eu a fiz da seguinte maneira.
O primeiro cria a função, neomorfismo, e que recebe o atributo gráfico. Criei um verificador que recebe o atributo falso de padrão. E criei duas variáveis, K5 e K33, que recebem que se utilizando da função networkX, recebem os valores correspondentes a um grafo completo de tamanho 5 e de tamanho 3,3, que no caso seria um grafo bipartido de tamanho 3,3. Como muito similar ao exemplo da casa apresentado em sala, que 3 casas teriam que receber teria que receber água, luz e energia, água, luz e gás, esgoto, não lembro qual é o último, e eles não poderiam se tocar entre si. Depois disso, essa função vai fazer a seguinte comparação. Se nx.algoritmos, se esse código aqui, que é justamente para fazer a comparação entre o grafo que eu recebi, entre o grafo que foi recebido pela função e o grafo K5, que é um grafo completo de tamanho 5, é subgrafo isomórfico. Ou seja, essa função inteira, que é um pouquinho longa, vai fazer a seguinte comparação. Se os dois grafos, o grafo que foi fornecido e o grafo que a função criou com o de K5, são iguais, são homeomórficos. Se for, então o verificador vai se tornar true. Caso não, caso isso daqui não ocorra, ele vai fazer a seguinte comparação. Ele vai fazer a mesma comparação, só que ao invés de ser o grafo com K5, é o grafo com o subgrafo K33. Se K33 for isomorfo do grafo, vai ocorrer a mesma coisa. O verificador recebe o valor true. Caso isso não ocorra, o verificador manterá o valor falso. E no final de tudo, a função retorna o verificador. Quando a função retorna o verificador, ela vai... Se o verificador da função homeomorfismo for true, então esse se vai ser true, o que vai fazer com que o verificador da verificação 3 se torne falso, invalidando esse grafo como planar. Caso ele retorne valor falso, isso daqui não executará, se manterá esse valor, e ao retornar o verificador, dirá que esse algoritmo pode ou não ser homeomorfo, pode ou não ser planar. Deixa eu executar tudo para mostrar. Se um grafo for planar, ele tem que ter as 3 verificações como true. Se qualquer uma delas não for true, o grafo em si não é planar, como está especificado pelo if e pelo else. Por exemplo, esse grafo aqui, referente a esse primeiro grafo, não é planar. Justamente não é planar. Justamente pela verificação 1, que o invalida, já que ele não atende essa regrinha. A mesma coisa com o grafo 2, como está mostrado aqui na imagem, ele também não é planar. Nem o grafo 3, nem o grafo 4. Cada um deles não é planar por uma regra diferente. Mas esse daqui, por exemplo, é pela verificação, porque ele possui um tamanho de vértices igual a 3. Não. É porque ele possui um tamanho de vértices menor 3. Perdão, eu estou me confundindo. É porque ele possui um circuito de grau 3. E, bom, é isso, professor. Esse é o código que eu criei que tem como objetivo validar se um grafo é planar ou não. Obrigado, professor, pelo tempo e adeus. Bom, vamos lá. Para a busca em largura. A busca em largura, do inglês BFC, é um algoritmo de exploração de grafos que visita todos os nós em camadas antes de avançar para níveis mais profundos. Ele utiliza uma fila para controlar a ordem
de visitação. Mostramos aí a primeira linha, na qual importamos deck da biblioteca Collection. O deck ele é usado como uma fila eficiente para adicionar e remover elementos nas extremidades. Criamos também a função BFC, que recebe dois parâmetros: o grafo, que é o grafo que ele vai ser representado por um dicionário, onde as chaves são os nós e os valores são listas de vizinhos. O próximo parâmetro, início, é o nó inicial de onde a busca começa. Iniciamos a fila com o nó inicial, deck, início, e criamos o conjunto de visitados para registrar os nós já visitados. Também fornecemos o loop principal. Enquanto a fila não estiver vazia, faça esse primeiro passo: remover o próximo nó na fila. Fila.popLeft. Próximo. No início, o nó A é removido da fila e se torna o nó atual. Segundo passo: processamos o nó atual impresso com print nó atual. Terceiro passo: explorar os vizinhos do nó atual. Usamos o loop for para iterar pelos vizinhos do nó atual. Se o vizinho ainda não foi visitado, ele é adicionado ao conjunto de visitados, adicionado à fila para ser processado depois. E também colocamos as interações do algoritmo, que ele vai ser acontecido em cada etapa com base no grafo fornecido abaixo. A fila A, visitamos A, adicionamos a fila B e C, e a fila atual vai ser B e C. Segunda fila, B e C. Visitamos B, adicionamos a fila D e E, vizinhos não visitados de B, e vai ficar uma fila atual que vai ser C, D e E. A fila C, D e E vai visitar C, adiciona a fila F, o vizinho não visitado de C, a fila atual de D, E e F, a fila de D, E e F vai ser fornecido a visita de D, que nenhum vizinho novo para adicionar. A fila atual E e F, a fila EF vai visitar E, que nenhum vizinho novo vai adicionar. Fila atual vai ser F, no final vai ficar F, nenhum vizinho novo para adicionar. A fila atual vai ficar vazia e o loop termina. Aí a saída vai ser esperada como A, B, C, D e F, que é a ordem de visitação dos nós, que também é uma saída. Ou seja, o algoritmo percorreu o grafo camada por camada, visitando todos os nós acessíveis a partir de A. E ele vai garantir que cada nó seja visitado uma única vez graças ao conjunto de visitados. Obrigado. Bem, meu nome é Kleber e eu vou falar sobre a busca em profundidade. Bem, essa aqui é a implementação do algoritmo na linguagem Python. E vamos à explicação do código. No início, temos a definição da função, que recebe 3 parâmetros, sendo eles o grafo, onde vamos realizar a busca, o vértice inicial da busca e o vértice que desejamos encontrar. Em seguida, a função é instanciada em um conjunto do tipo set para armazenar os vértices que já foram visitados. Também
uma pilha que vai guardar os vértices que serão verificados futuramente. Aqui nós temos a definição de um loop while, que irá percorrer um grafo em busca do vértice que procuramos, enquanto a pilha não estiver vazia. Aqui dentro do loop, a primeira ação que nós temos é de retirar o vértice que está no topo da pilha e guardar uma variável o vértice atual, para que nós possamos verificar se ele é o vértice que procuramos. Aqui logo abaixo temos uma condição que verifica se o vértice atual, que foi definido anteriormente, é igual ao vértice que nós procuramos. E sim, o código retorna, a função retorna true e a execução é finalizada. Aqui nós verificamos se o vértice atual ele está no conjunto que já foram visitados. E se ele não estiver, nós o adicionamos, marcando que ele já foi verificado, e adicionamos no topo da pilha os vértices vizinhos a ele, para que possam ser futuramente verificados. Todo esse processo vai continuar sendo repetido enquanto houver vértices na pilha. E se por um acaso a pilha chegar ao fim, ficar vazia, significa que não encontramos o vértice procurado, então a função retorna falso. Agora vamos a um exemplo prático. Vamos tomar esse grafo aqui com exemplo, com vértices A, B, C, D e F, e aqui seria a representação dele no Python. Vamos usar como vértice inicial o vértice A e vamos procurar pelo vértice F. E vamos começar com a execução. Início, entramos na função e definimos aqui os parâmetros. Agora nós criamos o conjunto, que por enquanto está vazio, e vamos criar aqui, que vai receber o vértice inicial como seu primeiro elemento. Agora nós vamos para o loop while e aí, aqui na primeira ação do loop nós removemos o vértice A da pilha e guardamos na variável vértice atual. Agora vamos verificar se o vértice atual é o vértice que procuramos. Aqui, o vértice atual igual ao ou A igual a F. Não, é falso. Então, nós não retornamos true e vamos para a próxima verificação, que é verificar se o vértice atual não está nos visitados. Como podemos ver, o visitado está vazio, então isso é verdadeiro. Então entramos no bloco de execução do if e vamos adicionar o vértice atual no conjunto dos visitados. Aqui está ele. E agora vamos adicionar na pilha os vizinhos do vértice atual. Observando aqui no grafo, vemos que é o B e o C. Aqui estão eles. Agora, voltando para o início do loop, verificando se a pilha está vazia. Ela não está. Então vamos mais uma vez para o bloco de execução do loop, onde vamos remover o topo da pilha e guardá-lo na variável vértice atual. Será um novo vértice que iremos comparar. Aqui
Fazemos a comparação se o vértice atual é igual ao vértice A1, ou seja, se C é igual a esse, I é falso. Então vamos para a próxima verificação. Se o vértice atual não está nos resultados. Olhando aqui no conjunto, percebemos que ele realmente não está, então é verdadeiro. E agora vamos adicioná-lo no conjunto. Adicionado, agora vamos para a próxima etapa, onde vamos adicionar os vizinhos dele na pilha, que nesse caso é apenas o F. Retornamos para o root e vamos verificar se a pilha está vazia mais uma vez, e ela não está. Com isso, mais uma vez, removemos o vértice do topo da pilha e guardamos ele na variável vértice atual. E vamos verificar se ele é o vértice que procuramos. Nesse caso, F igual a F, verdadeiro, encontramos o vértice. Então, a função retorna true e a execução é finalizada. E é isso.